Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que parte um pouco de uma experiência pessoal e de algumas reflexões a respeito de orientação sexual, racismo e alguns estereótipos sobre mulher negra no Brasil. Meu nome é Nathalie Nery, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal, gente. Se você não me conhece, seja bem-vindo por aqui. Se quiser, já se inscreve no canal para ficar por dentro, porque eu estou produzindo conteúdo aqui constantemente. E vamos ao vídeo de hoje. Esse vídeo, gente, foi disparado por uma reflexão que eu tive, né? Que na verdade eu sempre tive, mas eu só formulei conversando com Samuel Gomes, que também é criador de conteúdo negro, LGBT, e tem um livro que se chama Guardei no Armário, que fala sobre as experiências, né, de muitas outras pessoas e dele, inclusive, de sair do armário, de se colocar enquanto uma pessoa LGBT. E conversando com ele pro livro, eu falei, nossa, isso aqui é muito complexo, né? Enfim, nessa conversa com ele eu percebi como era uma questão importante e percebi que nunca tinha dito sobre isso no canal. Bem, pra quem não assistiu os vídeos antigos, né, eu geralmente não fico falando disso todo vídeo, mas eu sou uma pessoa LGBTQIA+. Eu me entendo como uma pessoa pan-romântica, né, dentro da pansexualidade. Isso porque eu separo sexualidade de afetividade. Eu já tive relacionamentos de mais de 2-3 anos em que não havia necessariamente uma relação sexual. Isso não me impediu de me relacionar com a pessoa afetivamente, mas ao mesmo tempo eu não necessariamente sou uma pessoa assexual. A minha sexualidade, ela só se realiza de formas diferentes. Sexualidade da ação sexual de fato, e ela não é fundamental de forma nenhuma para eu escolher me relacionar ou não com uma pessoa, né? Mas eu explico tudo isso em detalhes num vídeo bem antigo aqui no canal, que eu vou deixar aqui também nos cards pra vocês. Enfim, mas no geral é sobre pansexualidade, é sobre me apaixonar e estar disposta a me relacionar afetivamente com qualquer tipo de pessoa, desde que haja conexão, paixão, carinho, etc. E no caso, né, estou já me relacionando há 7 anos com a mesma pessoa. A gente sabe que as intersecções são constantes, ninguém é só uma coisa e não vive o impacto de apenas uma coisa na vida, né? Eu tenho certeza que você me assistindo pode ser uma mulher cis, negra, bissexual, ou um homem branco gay, ou pode ser uma mulher trans, negra, assexual. Enfim, as possibilidades são mil, fora, né, as questões de classe também, regionalidade, geografia, né, onde você mora, a tua experiência vai ser completamente diferente. O Tássio, Herdeiro da Beleza, fez um vídeo recentemente sobre a solidão do homem negro gay no interior, e também é um vídeo que cabe nisso, né, mostra todas essas intersecções e como tudo muda, né? Então, a experiência e as violências que um homem negro naturalmente sofre são intensificadas dependendo do espaço geográfico em que você se localize. E aí a gente tem uma infinidade de coisas para refletir, né? As narrativas de violência mais comum que essas intersecções proporcionam pra gente, ou seja, sabe o que acontece com a maior parte dos LGBTs negros, no caso, que é tipo intersecção de LGBT e negritude, é a solidão, né? Se na heterossexualidade mulheres negras já experienciam a solidão, isso também se torna uma realidade mesmo quando são mulheres que se relacionam com mulheres. Isso porque o ódio ao corpo negro, o ódio à imagem negra, quanto mais escura, quanto mais negroide ela for, mais afasta essa pessoa de um lugar de desejo, né? Mais até de amor ou de construção de família. Eu tenho muitas colegas que falam que se relacionaram com pessoas LGBTs, né? Tipo, 2 mulheres ou 2 homens. E foram escondidas, não quiseram ser apresentadas para a família. A gente sabe que além da solidão existe a objetificação, porque historicamente o corpo negro é visto como uma massa sem alma, sem sentimentos e sem desejos, né? E por conta disso, tanto com homens quanto com mulheres, é muito comum experienciar a objetificação radical, ou seja, te tratar como objeto sexual, sabe? Achar que você é muito bom pra sexo, ou achar que homens gays têm um pauzão e por isso querem se relacionar com ele, ou que mulheres negras são promíscuas e querem ficar com todos, ainda mais se a gente interseccionar a bissexualidade, né, que já tem essa carga e esse preconceito gigantesco da promiscuidade junto. Então a gente sabe que essas violências que a comunidade LGBT já experiencia se intensificam ainda mais quando a gente vai colocando as nossas outras identidades em cima. E nem sempre as pessoas estão preparadas
para lidar com essas intersecções. Os estereótipos nocivos em cima das identidades, ou seja, as imagens negativas, ruins, as construções preconceituosas que as pessoas têm, ou sobre a pessoa negra, ou sobre a pessoa LGBT, são tão radicais e são tão bem fundadas, tão prontas, que a junção delas causa confusão. E acho que um grande exemplo, né, foi quando lançou Moonlight, né, esse filme incrível que ganhou Oscar e que é lindíssimo, mas que chocou muita gente, porque você tava vendo no filme, spoiler daí, se não assistiu, pelo amor de Deus, né? Mas a gente precisa desse spoiler pra continuar esse vídeo. O filme falava, né, de duas pessoas se chocaram, porque o filme falava do amor entre dois homens negros masculinizados, né? Dois homens negros performando a masculinidade no mais radical dela, que é quando a masculinidade vai para o pior lugar que ela poderia ir, que é o da violência, que é o da monstruosidade, o do perigo. E esse lugar tão radical e tão perverso da masculinidade, ele é reservado para homens negros na nossa sociedade. Então, só homens negros, majoritariamente, ocupam o lugar dessa masculinidade violenta e radical. Por isso, provavelmente você atravessa a rua de noite e se vê um homem negro e não necessariamente se vê um homem branco, dependendo de onde você esteja. E as pessoas temem esse corpo, porque esse corpo negro e masculino, por conta da nossa sociedade altamente racista, foi construído em cima da imagem do suspeito, né? Então ele é o suspeito de qualquer e todo tipo de crime antes mesmo de ter se movido ou feito qualquer coisa. Não necessariamente era só a sexualidade, né? Não necessariamente era só a homofobia. Entrava ali em questão também esse grande estereótipo e esse grande paradigma da masculinidade negra, dessa masculinidade negra altamente violenta e negativa, que se pressupõe, e aí é o ponto que eu quero chegar, se pressupõe que é heterossexual. As pessoas entendem que essa masculinidade negra, raivosa, violenta, assustadora, suspeita, que é absolutamente, inquestionavelmente racista, e não tem embasamento, é racista. Violência não está ligada à cor de pele, a gente sabe disso, né? Tentaram provar, né, há muitas décadas atrás, com a criminologia, que existiria algo no cérebro da pessoa negra que a faria ser mais violenta e que nós deveríamos prender, né, pessoas negras com antecedência quando elas tinham essa questão, e caiu por terra porque a gente sabe que raça é social. Não tá inscrito na minha biologia nenhuma tendência que eu vou ter, ou seja, não tá no meu DNA nenhuma tendência a crime, nenhuma tendência à morte, nenhuma tendência à raiva. Isso é uma construção racista, e o racismo é isso no fim, né, gente? É pegar características biológicas e incutir essas características biológicas de comportamentos nocivos e hierarquizar, né, de comportamentos. É tipo falar, se a pessoa nasce com olho azul, ela tem tendência a rir mais, ou ela tem tendência a roubar mais, ou ela tem tendência a comer mais, e quem come mais é pior do que quem ri mais. Isso é racismo, no geral. E o que a gente perde desses estereótipos racistas que a gente vive e são constantes na nossa sociedade é que eles o tempo inteiro estão falando de heterossexualidade, né? Porque, obviamente, a gente tá falando de uma sociedade que se constrói em cima da heterossexualidade, que naturaliza a heterossexualidade. E quando você pensa esses estereótipos que cruzam, né, com essas identidades, você tem o grande choque que foi Moonlight e talvez um pouco do grande choque que foi a minha experiência adolescente. E aí eu cheguei onde eu queria chegar depois de muitos anos. Assim como essa sociedade violenta corpos negros múltiplos, sejam eles cisgêneros, transgêneros, heterossexuais, gays, independentemente disso, esses corpos são violentados porque eles são alvos de estereótipos racistas construídos para atacar e matar essas pessoas, né? Da mesma forma que homens negros têm esses estereótipos ativos e constantes, mulheres negras também têm. E aí esses estereótipos são vários, né? Muitas intelectuais negras vêm trabalhando em cima de vários deles, questionando, né? E a gente sabe que todas as discussões acerca de globeleza é a quebra de um dos grandes estereótipos sobre mulher negra no Brasil, que é do pedaço de carne, da hipersexualizada, do objeto que deve ser usado para atrair gringo. Enfim, a gente sabe que existem vários desses
desses estereótipos da mulher negra muito raivosa, que é sempre barraqueira. E existe até uma frase muito antiga que com certeza você já escutou, ou alguém na sua família já falou, que é branca pra casar, mulata pra fornicar e preta pra trabalhar. Isso fala, obviamente, sobre um lugar de desumanização da pessoa negra, mas também de dois estereótipos muito violentos e nocivos a mulheres negras, que é o da mulata, geralmente essa figura mais miscigenada, que é hiperobjetificada, hipersexualizada, como a gente fala, ou seja, é percebida como esse objeto sexual, e aí não é nem uma mulher muito sexual no sentido de uma mulher que faz muito sexo, porque obviamente a sexualidade de todas as mulheres são podadas. A gente tá falando aqui de uma possibilidade de serventia, ou seja, de um corpo que tá pronto para servir ao homem. Então não é uma mulher muito sexual, são mulheres que racistamente são vistas como boas de cama. Mas a mulher não vai poder, essa mulher negra não vai poder escolher se ela quer ir pra cama com alguém, porque isso aí é liberdade, né? E a gente não tem liberdade na sociedade racista patriarcal. A gente tem mulheres no seu lugar servindo pra homens quando eles quiserem. E aí a gente também tem o preta pra trabalhar, e esse preta a gente tem a imagem clássica e violenta da tia Anastácia, que são as mulheres negras vistas como feitas pro trabalho servil, ou seja, pra cuidar, pra limpar a casa. Quando a gente pensa que a maior parte das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, a gente tá falando de tias Anastácia. A gente tá falando de estereótipos que parecem só imagens, mas na verdade constroem a forma como a gente enxerga o mundo e como as pessoas enxergam essas mulheres negras, esses homens negros, né? O estereótipo não é só estereótipo, ele não tá pairando no ar, né? Ele tá agindo constantemente nas estruturas. Por isso você tem essa tendência racista a achar que o homem negro vai te assaltar de noite, ou que a mulher alta, mulata, miscigenada, né? Mulata é um termo que a gente não usa mais, mas que a mulher negra miscigenada é a que vai sambar e é a que vai estar pronta para satisfazer os prazeres carnais de homens brancos cisgênero. Da mesma forma, essas mulheres negras, majoritariamente mais escuras, porque aí tem um lugar de dessexualização, enquanto essa mulher negra miscigenada tem a experiência da hipersexualização, majoritariamente a mulher negra escura tem a experiência da dessexualização, né? Porque se é um corpo servil, se é um corpo feito para o trabalho, feito para cuidar, feito para ser a ama de leite, ele não é visto como esse corpo desejável, né? E aí, obviamente, essas mulheres vão ser vítimas também de violência doméstica, porque não é sobre prazer, é sobre poder, né? Estupro é sobre poder, não é sobre prazer, não é sobre desejos do corpo. O poder é dado, historicamente, na sociedade para que se violentem corpos de mulheres negras, sejam eles 1000. E eu tenho um TED, uns 3 anos atrás, eu acho, faz um tempo. Tem um TEDx chamado A Mulata que Nunca Chegou. E esse foi a grande questão, né, da minha vida quando eu saí do ensino médio, da igreja. Eu passei a vida inteira na igreja, fui fazer ciências sociais, entrei nos coletivos feministas, comecei a ler muita coisa, comecei a me informar muito, interpretei toda a minha vida, todas as relações violentas que eu tinha tido em relacionamentos, porque eu tinha tanto ódio do meu corpo, estudando sobre esses estereótipos que influenciaram a minha vida e a minha construção sobre mim mesma, desde o momento em que eu comecei a falar, sei lá, e andar, foi que eu consegui interpretar grande parte da minha existência, né? Você pode assistir depois desse vídeo, o meu TED, e ele fala basicamente sobre essa experiência de hipersexualização muito cedo, né? De desde sempre ter crescido tendo como objetivo a imagem da mulata e da globeleza, porque eu tinha uma prima passista muito bonita. Então, desde os 7 anos, as pessoas me diziam: você vai ser igual a sua prima e vai ser uma passista e você parece que vai ter bunda. Então, eu com 7 anos, será que eu vou ter bunda? E ninguém me chamava de bonita. Então, a única referência positiva que eu criei a respeito da minha imagem era baseada em um estereótipo racista a respeito de mulheres negras. Quando eu pensei em toda a minha trajetória, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a me letrar, acessar outras coisas e ler pra compreender a minha sexualidade, eu tive consciência, talvez de forma tardia, né? Na verdade, não consciência, mas eu consegui nomear ela de forma mais tardia, porque ela não era óbvia, né? Eu não sou uma mulher lésbica, também não era uma mulher hétero, e aí eu ficava: o que isso quer dizer sobre mim? O fato de tudo ter sido tão complexo pra mim, justamente porque a minha sexualidade não era óbvia, foi intensificado pela ação desse estereótipo racista
sobre minha vida, né? Isso porque, enquanto uma mulher negra que vivia sob a luz do estereótipo da mulata e que esperava ser um dia essa mulata esguia, que samba e seduz e, sei lá, e é atrativa porque diziam que esse era o meu superpoder, ter me ligado a isso fez com que eu não percebesse de onde esse estereótipo saía e como ele era igualmente tão heteronormativo quanto a ideia de que dois homens negros que performam uma masculinidade vista como violenta era a mesma coisa. Eu entendi que a construção da minha orientação sexual foi tão complexa, a consciência, na verdade, dela foi tão complexa, porque no meu caso, não havia uma negação do masculino, eu não era uma mulher lésbica, eu não tinha rejeição ao masculino, então talvez eu seja hétero, já que a heterossexualidade, como eu disse, é dada na nossa sociedade, é natural, você acha que é natural. Como isso me aconteceu, eu fiquei muito perdida. Foi aí que eu percebi que, majoritariamente, né, que a objetificação da mulher negra se dá por vias absolutamente heteronormativas, e você tá falando sempre de uma posição masculina desejante deste corpo desumanizado, negro, feminino. E aí, meu amor, quando você constrói a tua identidade baseada em um estereótipo racista heteronormativo, se torna muito mais complexo você dissociar da sua mente que aquele que afirma a sua verdade ou aquilo que você acredita sobre você pode ser qualquer um e se volta única e exclusivamente ao masculino. Então eu passo a minha adolescência querendo ser objetificada inconscientemente, porque era dessa forma que eu me sentia afirmada enquanto mulher indesejada, né? No começo da minha adolescência, querendo perder o bebê, querendo experienciar a vida, sentir, enfim. Naquele momento eu percebia que o único ser que correspondia e me tratava da forma como eu acreditava que eu deveria ser tratada por conta de um estereótipo racista era o homem heterossexual. E foi nesse buraco que eu caí. E aquilo pra mim era naturalizado, porque a gente naturaliza a violência. E não só era naturalizado, como pra mim era interessante, porque era como eu me afirmava bela, interessante e atraente. Quando eu quebro com essas relações heterossexuais por conta do processo natural de questionar a minha sexualidade, que acontece com grande parte dos adolescentes por aí, eu começo a bugar porque mulheres não me objetificavam necessariamente naquele contexto em que eu era uma criança, né? Porque é isso, eu nunca realizei esse corpo da mulata porque eu sempre fui muito magra. E naquele contexto adolescente, a ideia de que eu me tornaria essa mulata, globeleza, ela é muito mais construída no imaginário masculino, né? Que desde cedo consome pornô, que desde cedo vê a aba só de mulheres negras nos sites pornô que ele usa. Foi muito mais fácil para esses jovens garotos reproduzirem isso em mim. E não necessariamente, óbvio, com mulheres, porque não necessariamente era a imagem que mulheres tinham a meu respeito, e isso me travou de uma forma absurda, porque eu achei durante muito tempo da minha vida que eu não era desejada, porque eu não era objetificada. Isso é muito violento, de uma forma muito mais profunda do que onde eu já imaginei, porque eu passei por um processo de me violentar dentro de todos os meus relacionamentos, achando que aquilo que estava me sendo oferecido, que era amor, não era suficiente porque não havia objetificação, porque eu não era tratada como um pedaço de carne que eu estava acostumada e não tinha consciência do quão errado era. No fim do dia, muitos anos se passaram. Hoje eu tenho 25 anos. Na época eu devia ter 15 anos, sei lá, 15, 14 anos, quando eu comecei a refletir sobre muitas coisas. Hoje, com 25 anos, 10 anos depois, tá? Nem é tanto tempo assim, né? Eu tive muitas experiências fazendo estágio, muitas experiências conversando com adolescentes. A gente vive em um outro mundo, né? Hoje em dia, falar sobre questões LGBTQIA+, tá cada vez mais amplo, né? Não que tá fácil, mas a gente tem mais informação, mais referência, né? Na mídia, mais referência em casa, sabe? E essa é uma questão também muito grande, porque mulheres negras têm um gap aí, né? Uma lacuna de representações LGBTs negras, femininas, né? Eu, pelo menos, cresci com Martinalha. A Martinalha era a minha referência de uma mulher LGBT negra só. Porque para mulheres brancas, isso é muito mais fácil, né? Construir a sexualidade delas. Quando, obviamente, né? Se é uma mulher lésbica, é muito mais simples, muito entre aspas. Mas quando é uma mulher bissexual, a gente entende que talvez seja um pouco mais confuso, porque a heterossexualidade compulsória vai forçar com que essa pessoa se entenda heterossexual por grande parte da vida dela, talvez. E mulheres lésbicas também muitas vezes se entendem hétero por grande parte de suas vidas, mesmo sendo mulheres lésbicas.
porque essa é a sociedade que vivemos, infelizmente. Mesmo assim, eu acho é mais simples, não é uma boa palavra, porque a gente tá falando de ser LGBT nesse Brasil, que nunca vai ser simples. Mas é menos perdido, talvez, quando você é uma mulher branca, LGBT, porque você tem algumas figuras, né, emblemáticas, né? Talvez não necessariamente uma sexualidade ou uma construção de orientação sexual que você se aproxime. Eu já vi muitas amigas falando que se sentiam repelidas quando viam alguns símbolos, né? Algumas mulheres que representavam o que era ser LGBT, porque elas reproduziam alguns estereótipos, né? Mas no geral, sei lá, você tinha a Adriana Calcanhoto, ou você tinha a Cássia Eller. E eu só lembro da Martinalha. E voltando para os meus estágios. E nesses anos, em escolas, porque eu estou me formando em ciências sociais, então eu fiz 3 estágios, e depois eu fui voluntária por um tempo em uma ONG também, que lidava com adolescentes do contraturno do ensino médio. E eu percebi como a quantidade de garotos gays negros assumidos é muito maior do que a de mulheres negras. E aí, obviamente, porque grande parte desses garotos negros não estão próximos àquela masculinidade violenta do homem negro violento, e são o que e dão pinta, né? É o cara gay que é mais afeminado, e por ser mais afeminado, a masculinidade é arrancada dele e ele não tem escolha, né? Não é no sentido de que é mais confortável para garotos gays negros se assumirem, muito pelo contrário, mas talvez seja tão insuportável, né, e a negação da masculinidade deles seja tão intensa por parte de outros homens que não haja muitas escolhas naquele momento, né, não tenha como esconder, muito entre aspas. Isso aqui eu tô tirando uma pesquisa, assim, do cu, né? Isso não tenho referência. São as coisas que eu observo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu andei por várias escolas, principalmente nas periferias de São Paulo. E nesse sentido, observando a experiência dessas mulheres LGBTs, que a gente sabia que eram LGBTs, que eram bissexuais ou lésbicas naqueles contextos em que eu estava, só que não eram assumidas. E aí eu juntei isso com as minhas experiências, né? E como eu percebi que o racismo, além de ser objetificador, é absolutamente heteronormativo, é 100% heteronormativo, obviamente. Quando eu juntei essas coisas, eu comecei a refletir sobre esses processos, né? E como até nesse ponto o racismo atrapalha a construção das nossas outras identidades, né? O racismo violenta ainda mais a nossa experiência no mundo, confunde até, na verdade. E aí é isso, eu percebo como no fim do dia todas as lutas estão absolutamente unidas, né? Vamos primeiro resolver a questão de gênero, depois a gente resolve a questão de raça. Vamos primeiro resolver a sexualidade, as violências que as pessoas têm por serem quem são, e depois a gente fala de raça. Não tem como fazer isso, porque tá tudo amplamente imbricado e as violências são altamente sofisticadas e te atingem de uma forma muito profunda. Então, você tá olhando racismo, só que quando você vê, você tá caindo numa armadilha absolutamente heterossexual, violenta e LGBTfóbica. Não dizendo que todo heterossexual é LGBTfóbico e que a heterossexualidade é uma armadilha. Só que, tipo, uma armadilha LGBTfóbica, melhor falar assim. Essas construções, elas são muito mais profundas. Falar sobre o questionamento de estereótipos negros, ele não necessariamente cai só na objetivação do corpo da mulher negra ou na forma como a mulher negra é tratada na sociedade, mas no fim do dia também tem a ver com essa orientação sexual, como vai ser construída, como as possibilidades de afeto dela também vão ser desenvolvidas ao longo da vida. Essa foi uma grande reflexão. Gente, isso aqui fui longe. Ou não. Ou às vezes eu tô falando alguma coisa que já tá dada e eu não sei. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado também desse formato, porque eu cansei de ficar fazendo roteiros perfeitos. Nunca dá muito certo, e eu fico exausta depois. Na verdade, dá muito certo, mas eu fico exausta depois. Então eu só vou sentar e falar agora. Deixa aqui nos comentários se você entendeu, ou se você não entendeu alguma parte, que aí eu tento te explicar melhor, tá bom? Se inscreve, deixa um like, assiste os outros vídeos que eu citei aqui também, o sobre a minha sexualidade, que eu lancei há um tempo atrás, o meu TED X, sobre ser uma mulata nesse Brasil. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo.